Olá, eu sou a professora Jéssica e hoje vamos continuar falando ainda sobre o filo Cnidaria. Para entender a importância do filo Cnidaria, é necessário a gente situá-lo dentro da história evolutiva do reino Animalia. Então, os cnidários, ele ocupa uma posição estratégica na filogenia dos metazoários, porque ele representa um dos primeiros grandes saltos em complexidade estrutural e funcional entre todos esses animais multicelulares, porque eles marcam para nós claramente a transição entre Parazoa, um grupo que inclui os poríferos, e os Eumetazoa, que é caracterizado pela presença de tecidos verdadeiros. Quando se observa esse cladograma que está apresentado nessa imagem, é possível a gente conseguir visualizar esse ponto de transição de forma bastante didática. Por exemplo, o esporífero, ele aparece nessa base desse diagrama, associado a um corpo organizado apenas em nível celular, com sistema aquífero e ausência de tecidos verdadeiros. Logo acima, podemos observar o surgimento desses cnidários, já vinculados a inovações fundamentais como a multicelularidade organizada em tecidos e um plano corporal de plástico. Isso evidencia que os cnidários não apenas como mais um filo, mas um marco evolutivo na história dos animais. Comparativamente, os cnidários, eles apresentam um nível de organização superior aos dos poríferos e placozoários, mas ele ainda é inferior ao dos animais de simetria bilateral, os bilatérias, que vamos estudar um pouco mais à frente e está aparecendo aí no cladograma. Essa sua importância evolutiva está justamente no surgimento de características inéditas até então, que serviram como base para a diversificação de grupos mais complexos. A principal dessas inovações é o aparecimento desse tecido verdadeiro, que pela primeira vez na evolução animal, as células passaram a se organizar em camadas funcionais bem definidas e principalmente delas serem capazes de atuar de maneira integrada. Essa condição, ela define os cnidários como eumetazoários e ela explica a sua maior eficiência fisiológica quando comparados aos poríferos, que possuem apenas agregados celulares e são pouco especializados. Então a gente observa que associado a isso, o estabelecimento da organização de plástica de um corpo. Os cnidários, eles desenvolveram dois folhetos embrionários, que é a ectoderme e a endoderme. A endoderme, que origina a epiderme, enquanto a endoderme forma a gastroderme. Entre essas camadas, encontra-se a mesogleia, que a gente já descobriu que é uma matriz gelatinosa que fornece sustentação e elasticidade. E esse plano corporal, ele representa um modelo ancestral, porque ele antecede o surgimento da mesoderme e da triplastia, que são características que aparecem posteriormente nos bilatéria, como indicado nesse cladograma. Outro avanço decisivo é o surgimento da cavidade gastrovascular, porque trata-se de um sistema digestório ainda que incompleto, uma única abertura que exerce tanto a função de boca como a de ânus. Mesmo assim, essa estrutura, ela representa uma inovação profunda, porque ela permite uma digestão extracelular. Pela primeira vez, enzimas digestivas são liberadas em um compartimento interno que fragmenta o alimento antes da sua absorção pelas células da gastroderme. Isso amplia significativamente o espectro alimentar dos cnidários em relação aos poríferos, cuja digestão é exclusivamente intracelular. Paralelamente, a gente pode observar que ocorre o surgimento das primeiras células nervosas verdadeiras. Os cnidários, eles são os primeiros animais a apresentar neurônios organizados num sistema nervoso difuso, que também é chamado de rede nervosa. Embora não exista essa centralização na forma do cérebro ou glândulos, essa rede, ela permite a condução desses impulsos em diversas direções, e isso abre possibilidades para respostas coordenadas a ambientes, contrações musculares, movimento dos tentáculos e o disparo sincronizado dos cnidócitos, o que torna-se possíveis graças a essa inovação, que é perfeitamente compatível com a simetria radial do grupo. Do ponto de vista filogenético, os cnidários, eles são tradicionalmente agrupados entre os radiata, ao lado dos ctenóforos. Essa simetria radial, ela é considerada uma condição ancestral quando comparada à simetria bilateral, porque surge posteriormente e possibilita a cefalização, direcionalidade do movimento e a melhor e maior especialização funcional. Assim, o corpo dos cnidários, organizado nesse sistema de forma de saco, ela representa um estágio intermediário na evolução dos sistemas digestórios e da organização corporal dos animais, porque além dessa relevância evolutiva, os cnidários têm uma relação direta com o ser humano. Entre os impactos negativos, destaca principalmente acidentes causados em contato com espécies como a vespa, a caravela portuguesa, etc., que são muito comuns no litoral brasileiro. Em um nível extremo, falando sobre a vespa, que é um cubosário considerado um dos animais mais venenosos do planeta, evidencia a eficiência dos cnidários
semidócitos como estrutura defensiva e predatória. Em contrapartida, a gente também tem muitos benefícios associados aos quinidários, como nossos recifes de corais, que é formado por representantes da classe Anthozoa, que sustenta essa elevada biodiversidade e funciona como berçário natural para inúmeras espécies marinhas e protege as zonas costeiras contra as erosões, sustenta atividades econômicas ligadas à pesca e ao turismo. No campo científico, a gente tem um destaque para a hidra, porque ela é amplamente utilizada como organismo modelo em estudos sobre regeneração, quando trata-se de estudo de células troncos e envelhecimento, graças à sua plasticidade de suas células intersticiais e além de todos os compostos bioativos extraídos dos quinidários, que vem sendo investigado em uma questão de bioprospecção farmacológica, bem como o potencial de aplicação e desenvolvimento de novos medicamentos. Por fim, a gente tem que entender que a questão do aumento de temperatura dos oceanos, ele desencadeia o branqueamento dos corais decorrente à perca dessas zooxantelas simbiontes, comprometendo a principal fonte energética desses pólipos, a acidificação oceânica causada pela maior absorção de dióxido de carbono, que dificulta a deposição de carbonato de cálcio, que vem enfraquecer esses esqueletos coralíneos e ameaça a integridade desses recifes. Todos esses impactos colocam em risco não apenas os quinidários, mas também toda a questão do equilíbrio dos ecossistemas marinhos que está associado a isso. Em síntese, a gente pode falar que os quinidários, ele ocupam um ponto-chave da evolução animal, porque ele se concentra nas primeiras grandes inovações estruturais, fisiológicas e funcionais e permitiu a diversificação dos metazoários e, ao mesmo tempo, eles permaneceram profundamente conectados à vida humana, seja pelos seus impactos ecológicos, econômicos, científico ou ambiental. Ele reforça a importância dentro da nossa história evolutiva, quanto na questão da conservação dos oceanos. Gente, até a próxima aula!